Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 3, que tem como título A Conversão de Saulo de Tarso. Estamos estudando a revista CPAD do quarto trimestre do ano 2021, a revista que vem comentando aí vários aspectos da vida de Paulo. Agora nós vamos falar da conversão. Como eu tenho explicado nas aulas anteriores, nós estamos aí falando da história de Paulo e dentro da história de Paulo nós tiramos um tema que se destaca e fazemos aplicações na nossa vida. Então, nessa aula, a aplicação aqui é sobre a questão da conversão, como que se dá esse processo de alguém se converter, o arrependimento, a fé, a regeneração. Então, a gente vai falar de salvação, basicamente isso. A lição tem a ver com salvação. É bem interessante nós estudarmos sobre a conversão de Paulo, entendermos como que se deu essa conversão, como que aconteceu e fazer uma aplicação, até mesmo usando o próprio ensino do apóstolo Paulo, que ele está presente nas suas cartas. Né? O próprio Paulo vai falar da sua conversão, o próprio Paulo vai comentar sobre isso e Paulo vai desenvolver toda uma teologia onde ele vai falar sobre a questão da salvação por completo, como que Cristo nos resgatou do pecado, porque ele usa o seu próprio exemplo, né, como um exemplo de alguém que vivia na prática do pecado, no pior de todos, porque a gente pode colocar, o próprio Paulo fala, né, que ele era o pior de todos os pecadores. Por quê? Porque ele perseguia os cristãos, ele torturava, ele matava, foi o que a gente viu na aula anterior. Então, na aula anterior, a gente falou desse aspecto da vida de Paulo, de perseguidor, Paulo como o perseguidor. Agora nós vamos falar da conversão de Paulo, mostrando que não existe nenhum pecado que Cristo não possa perdoar, que Jesus veio e morreu por todos, não importa qual seja o teu pecado, Jesus pode te salvar. Então é bem interessante nós estudarmos de forma completa aqui sobre a conversão de Paulo, fazendo as aplicações corretas na nossa vida. Então, antes de começar aqui a lição, né, no caso, quero fazer um convite a você que está me assistindo, seja você professor da EBD ou aluno, quem sabe, você que está aprendendo mais sobre o apóstolo Paulo, faça um convite para que você possa acessar o nosso site ebdenfoco.com e lá ter acesso a um conteúdo completo. Nós temos um conteúdo gratuito, que é esse conteúdo do lado aqui que está de amarelo, né? As letras ficaram pequenas, mas aí é aula em vídeo, aula em PDF, aula em áudio, temos um curso para educadores cristãos, conteúdo totalmente gratuito no site que você não precisa cadastrar, basta entrar, acessar e ali você tem acesso a esse conteúdo. Nós temos o conteúdo para assinantes, que são os slides em PowerPoint, cursos diversos, nós temos estudos e sermões em PDF e o curso básico de teologia, além de outros conteúdos extras que a gente vai postando. Então, a gente tem esses dois conteúdos dentro do site do EBD em Foco e nós, no caso, a nossa equipe trabalha unida produzindo esse conteúdo de qualidade para que você possa ter, né, ali toda semana esse suporte, né, principalmente o slide em PowerPoint, quem gosta de usar o slide na igreja. E a gente tem esse conteúdo para assinante, que é um conteúdo pago, muita gente acha ruim, mas é porque tudo que a gente usa, a gente paga, né? A plataforma a gente paga, o sistema de envio de e-mails a gente paga, a gente tem muitos custos com a questão de softwares, custos com equipamentos, né, computadores, câmeras, enfim, microfones. E nós temos também, no caso, o custo com o pessoal que trabalha no EBD em Foco produzindo conteúdo, porque são pessoas que já trabalham nas suas igrejas, são pastores, são ali diáconos, enfim, eles já desenvolvem trabalho na sua igreja, e esse trabalho no EBD em Foco é um trabalho extra, algo a mais, onde eles dedicam tempo para isso e recebem. Eu acho justo cada um que trabalha no EBD em Foco receber uma ajuda de custo, né? Não é para ficar rico, não é é pouco dinheiro que entra. Então a gente precisa, né, manter essa equipe remunerada, porque eles dedicam tempo. Eu acho justo, tá? Do meu ponto de vista, eu acho justo quem dedica um tempo durante a semana para produzir um conteúdo, como o Melk, que faz o vídeo de jovens toda semana, né? O Antônio Vitor, que produz o subsídio em PDF de adultos e jovens, o Victor Santos, que grava vários vídeos aqui do curso básico de teologia, enfim, o Hugo, que cuida da parte do suporte, que fica no chat, que tira dúvidas aí, enfim, está sempre dando esse suporte, né? A Julie também, que faz o slide de jovens. Então a gente tem uma equipe qualificada, produzindo conteúdo remunerada, e a gente conta com a ajuda de vocês que estão assistindo aí, você que assiste, tá? Né? Você pode aí contribuir sendo assinante.
estamos trabalhando na assinatura via Pix. O pessoal pede muito a assinatura via Pix, a gente não conseguiu ainda criar um meio para facilitar essa assinatura, mas a gente está trabalhando com isso, fazendo alguns testes. Então contamos aí com a sua, né, contribuição. Se você tentou fazer a assinatura, o cadastro não conseguiu, pode entrar em contato conosco. Tem o nosso WhatsApp aqui, 94 98409 2869. Esse é o nosso número que você pode tirar qualquer dúvida relacionada ao acesso ao site ou, no caso, o conteúdo das lições, certo? Então, vamos começar aqui o nosso conteúdo, vamos para o textuário da lição. O textuário diz assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então a gente tem aqui uma passagem muito conhecida, que é o momento aí que Paulo se rende aos pés do Senhor. Tá? A gente vai comentar essa passagem mais na frente. Então aqui é só para a gente ler, né, o textuário, é só para a gente dar uma lida e já começar a entender o que vai ser tratado na lição. A verdade prática diz assim: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação do pensamento, vontade e ação do homem. Então a gente vai falar da conversão. O que é se converter a Cristo? Quais são os passos para acontecer a conversão? Então a gente vai comentar sobre isso nessa lição. E ela envolve tudo isso: arrependimento, fé, regeneração, tudo que envolve uma transformação completa de vida. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 9, de 1 a 9. É uma leitura muito conhecida e a gente vai comentar, né? Eu pulo aqui para ganhar tempo no vídeo, mas a gente vai comentar durante a aula, não se preocupe. Então vamos para a introdução. A introdução já começa assim: a conversão de Saulo de Tarso, indiscutivelmente, foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Isso aqui, essa interpretação, né, colocando aqui a conversão de Saulo de Tarso como esse acontecimento histórico importante, né, para a igreja como um todo, é por causa do conteúdo. A gente pode colocar assim: as ações práticas de Paulo como um grande evangelista nas suas viagens missionárias, abrindo igrejas, as ações de Paulo com relação às perseguições que ele sofreu e resistiu a todas, confiando em Cristo, e também ao seu conteúdo das cartas que ele deixou escrito. Então a gente tem ali quase que metade do Novo Testamento escrito pelo próprio apóstolo Paulo, uma teologia profunda, algo realmente extraordinário. Então a gente observa que aqui Deus, né, no caso, estava já de antemão já preparando Paulo para tudo isso. A gente já falou da formação de Paulo na lição anterior, né? A gente já está na terceira lição, então a gente já vem falando do mundo do apóstolo Paulo, as línguas que Paulo falava, a sua formação filosófica, a sua formação, né, como um grande conhecedor da lei de Deus. Então tudo isso preparou Paulo, né, que quando ele se converteu, o Espírito Santo lhe capacitou para ser este grande homem. Por isso que realmente a sua conversão foi um grande acontecimento para a história da igreja. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo, isso fica bem claro, ele realmente se destacou nesse sentido, e nesta lição veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. Então, Paulo, a gente vai estudar nessa lição como que foi essa transformação, essa mudança. Na aula anterior a gente falou da questão de que Paulo ele, era perseguidor e tudo mais, agora nós vamos falar do seu processo de conversão. Só uma coisa interessante, que eu quero abrir um parênteses aqui. Esses dias eu estava lendo uma reportagem de um professor lá de Harvard que criou uma disciplina sobre gênio. Ele explica o que é necessário para ser um gênio. E muita coisa do que ele fala lá, uma coisa se destacou, assim, eu achei interessante. Ele fala assim, que um gênio é aquela pessoa que impacta muitas pessoas. No caso, o seu conhecimento, as suas ações, os seus escritos, aquilo que ele faz, a sua arte, ela tem o poder de impactar muita gente, ser conhecido. Então, na fórmula dele, ele coloca essa questão, que ele fala assim: imagina Albert Einstein, né, a gente considera ele como um grande gênio, numa ilha, isolado, sem que sua teoria seja conhecida do mundo. Ele jamais seria considerado um gênio. Então, ele coloca nessa questão, nesse sentido, né? O gênio ele tem que impactar
né, as pessoas com a sua arte, com a sua fala. E quando a gente olha para o apóstolo Paulo, a gente sabe que de fato ali está o Espírito Santo capacitando ele, é uma ação divina, ele está sendo usado por Deus. Mas assim, o que Paulo fez, as ações de Paulo impactaram o mundo inteiro. Os escritos de Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, né, são estudados até hoje. É claro, não é somente os escritos de Paulo, a gente tem a carta de Pedro, a gente tem Tiago, a gente tem outras ações de outros apóstolos, outros discípulos de Jesus, a gente tem, né, Lucas, também que escreveu, que não era discípulo de Jesus, não conheceu, provavelmente não conheceu Jesus pessoalmente, mas escreveu o Evangelho, escreveu Atos. Então, foram pessoas que, né, usadas por Deus, impactaram o mundo, tá? Impactaram a humanidade como um todo, né, com as suas ações, né, e com os seus escritos e tudo mais. Então vamos, né, entender isso como que se deu na vida de Paulo. Né? No caminho para Damasco, né, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e o entendimento de Saulo e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Então isso aqui é bem conhecido, né? A gente sabe que Paulo se transforma ali. Né? Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro, Saulo respondeu com arrependimento e fé. Então a gente observa que esse tema vai ser tratado aqui dentro da lição sobre arrependimento, reconhecimento de que é um pecador, né? E esse processo de salvação, que tem uma iniciativa divina, mas que o ser humano responde, ele tem que responder, né, de forma positiva diante desta iniciativa divina. Então vamos para o tópico 1. A conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. 1.1. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. Em Atos 9.3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Então aqui a gente tem uma história bem conhecida, né, de que Paulo ele se converte naquele momento em que Cristo aparece para ele. No entanto, alguns escritores, né, eles vão entender o seguinte, que a conversão de Paulo ela não foi naquele momento. A conversão de Paulo foi um processo longo e duradouro e doloroso, assim como Cristo fala, né, com ele, né, que duro é recalcitrar contra os aguilhões, já que eu vou explicar o que isso significa. Então, ali foi um rendimento que aconteceu de forma momentânea, instantânea. Aquela experiência foi quando Paulo se rendeu a Cristo. Mas o processo de conversão, né, segundo alguns teólogos, né, até mesmo estava lendo o Hernando Dias Lopes, ele citou alguns outros teólogos e tudo mais, que esse processo foi um processo que durou por um tempo. Então ele foi surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol, do meio-dia, que era meio-dia, né, e o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Então aqui está Paulo, aquele grande perseguidor feroz, respirando ameaças e mortes, agora se rendendo aos pés de Cristo. Tá? Então, se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, o crucificado, né, a luz que ofuscou seus olhos trouxe a voz do próprio Senhor, que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ali, Paulo, ele quando perseguia os cristãos, ele ouvia os cristãos falando de Jesus. Quando ele matava alguém, ele via que ali tinha alguém que estava morrendo, mas não negava o nome de Jesus. Paulo estava diante da morte de Estevão, como a gente viu na aula anterior, e ali Estevão, né, viu os céus abertos, Estevão pregou. Então tudo isso foi entrando na mente de Paulo. Isso, né, no caso, por isso que Jesus fala com ele, né, como é duro recalcitar contra os aguilhões. O que são aguilhões? Né? Aguilhões, no caso, o aguilhão é um ferro com a ponta para mexer com o animal, né? Para dar aquela pontada no animal. Quem mexe com gado tem também um para mexer com um animal, com gado, para o gado andar, para o gado se locomover. Tá? E essa frase era usada, né, naquela época para representar um esforço inútil. No caso, você está resistindo às ferroadas de forma inútil. Tá? Se o boi resiste às ferroadas, ele se machuca mais ainda. É inútil ele resistir, não vai parar. O fazendeiro, o vaqueiro que está mexendo com o boi ali, não vai parar de mexer com o boi enquanto ele não obedecer a ordem. Então era isso que estava acontecendo com Paulo. Paulo já vinha passando por um processo de conversão, ouvindo o evangelho, ouvindo tudo, e chega o momento que Jesus, né, dá
ali, pode-se dizer assim, a cartada final. É agora, né, que Paulo vai se converter. Então vamos lá, né? Com sua ida para Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Cristo, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Então essa experiência sobrenatural veio consolidar aquilo que Jesus já estava fazendo no coração de Paulo. Tá? Segundo o seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, né, que o despojou do seu ego arrogante. Então isso aqui é muito interessante, né, falar que Paulo viu Jesus pessoalmente. De acordo com o próprio testemunho de Paulo, Jesus apareceu para ele ali de forma, né, talvez corpórea mesmo. Tá? Paulo viu o próprio Jesus. Então nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora do Calvário. Então aquilo que Paulo estava ainda sem compreender por que as pessoas seguiam Jesus, criam em Jesus, morriam por Jesus, tá? Tudo isso veio na sua mente, essa compreensão completa da obra redentora veio quando Jesus aparece ali para ele, se revela para ele. 1.2. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Paulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Paulo de surpresa. Realmente ele não esperava, tá? Então, sob o efeito de sucesso em Jerusalém, né, do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Então aqui Paulo estava no seu auge, tá? No auge da perseguição. Ele estava, né, recebendo ali, não vou dizer nem ordens, tá? Ele estava recebendo autorização para fazer o que ele quisesse com os cristãos. Então as autoridades religiosas de Jerusalém tinham dado essa autorização. O Sinédrio, que era, né, ali o grupo de pessoas que julgavam as causas dos judeus, né, deu essa autorização porque em Damasco tinha muitos judeus e muitas pessoas estavam se convertendo. Eles sabiam que se em Damasco as pessoas se convertessem, né, o cristianismo iria espalhar muito mais rapidamente. Tá? E o que acontece aqui, né? Foi nesse momento que Deus agiu na vida de Paulo. Então Deus opera nos pecadores quando eles estão fervorosamente empenhados em seus mais desesperados interesses pecaminosos. Deus opera quando a pessoa está no auge, porque tem vezes que a gente pensa assim, a pessoa ali, eu não vou nem pregar para ela porque ela está, né, tão afundada no pecado que ela não vai ouvir o evangelho. Mas quantos testemunhos a gente não vê por aí de pessoas que passaram na frente da igreja drogados, que, né, já tinha perdido as esperanças e entrou na igreja e ali essa pessoa se converteu, né, mesmo drogado, mesmo bêbado, mesmo envolvido com prostituição. Tá? Foi nesse auge do pecado que Deus tocou no coração. É nesse auge do pecado que Deus transforma. E assim foi na vida de Paulo. A conversão é algo pessoal, Deus trata com cada um de forma diferente. Mas muitos testemunhos a gente ouve por aí desse tipo de conversão. Uma conversão extraordinária, uma mudança radical na vida da pessoa. Então foi isso, né, foi assim que Deus operou na vida de Paulo. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir a sua estrutura física, psicológica e espiritual. Então assim, Jesus agiu na vida de Paulo, né, agindo pessoalmente na sua direção. Então aqui, né, Deus, que já vinha trabalhando na vida de Paulo, como eu falei anteriormente, eu entendo dessa forma também, né, que Paulo ele já estava ouvindo o evangelho e não tinha ainda se rendido aos pés do Senhor. E nesse momento aqui, Deus, né, entra na vida de Paulo e transforma a sua estrutura por completo. Tópico 1.3, tá? 1.2 aqui, mas é 1.3. A graça salvadora se manifesta a Saulo. Na carta aos Efésios 2.8, ele diz: pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a graça salvadora de Deus se manifesta na vida de Paulo, assim como ela se manifestou na vida de todos os crentes do Antigo Testamento. Se manifestou na vida de Noé, de Abraão, ela se manifestou na vida de José, de Davi, e assim sucessivamente. Todos foram alcançados pela graça de Deus, que é o favor imerecido, algo que nós não merecemos. Saulo merecia ser salvo? Não, não merecia ser salvo. Ele merecia ser condenado, era um pecador e merecia ser condenado.
E ele foi alcançado por essa graça. Então a graça é nesse sentido, favor imerecido. Na Epístola a Tito diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então, o que mais uma vez ele falando da graça, a graça de Deus se manifestou, proporcionando a salvação. Não que todos serão salvos, mas aquele que crê, esse vai ser salvo. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Tá? Todos os homens e mulheres, no caso homens aqui está se referindo à humanidade. Então, o ponto de partida é a graça de Deus. É o favor imerecido, né, que Deus nos dá. Porque assim, a graça ela age da seguinte maneira: nós ofendemos a Deus com os nossos pecados. Tá? Nós ofendemos a Deus. E mesmo assim, ele nos amou. Mesmo assim, ele nos ama. Vamos colocar assim. Mesmo assim, ele resolveu nos salvar, nos proporcionar essa salvação. Então, a graça de Deus, esse favor imerecido, nós recebemos ele, a partir daí é que vem toda a história da redenção, toda a história da salvação. É a iniciativa divina, é Deus que toma a iniciativa de nos salvar. Essa graça é o favor merecido de Deus em sua justiça satisfeita na morte expiatória de Cristo. Aqui o mérito é todo de Cristo. Então, a graça de Deus se manifesta dessa forma. Ele envia o Salvador para pagar o preço do pecado. Porque a graça, é a atitude divina de nos salvar, mesmo sem nós merecermos, proporcionando um meio de salvação que é Cristo, que é alcançado pela fé. Não sei se ficou confuso aí, tá? Mas isso, a gente precisa de um meio de salvação, e esse meio é Cristo, porque ele pagou o preço do pecado. Então, aos Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, a justificação, quando Deus nos declara justos diante dele, isso acontece pela graça. Ou seja, a graça é favor outorgado por Deus aos pecadores que estão debaixo de sua ira. Então, todos os pecadores estão debaixo da ira de Deus. Mas quando nós alcançamos a misericórdia de Deus por meio de Cristo, crendo em Jesus como Salvador, nós somos alcançados por essa graça e aí nós não somos mais condenados, não estamos mais debaixo da ira de Deus. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Não é a pessoa entender e falar: entendi quem é Jesus, entendi o que é a graça de Deus. Não é somente isso. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. Então, aqui tem algo a mais. Não é só a pessoa entender como que funciona a mecânica da salvação. Não é só a pessoa entender como que funciona, no caso, a graça de Deus, o processo, passo a passo. Não é nada disso, não é um entendimento intelectual sobre quem é Jesus. E tem que ter uma ação do Espírito Santo de convencimento, levando a pessoa a confessar Jesus como Senhor e Salvador e se arrepender dos seus pecados. Então não são todos que fazem isso. Tem muitos ateus por aí, intelectuais, que entendem tudo da salvação, entendem o processo de salvação, de justificação, entendem até mais do que muitos crentes, mas eles não se rendem aos pés do Senhor, não creem nessa promessa. Por outro lado, aquela pessoa que nem sequer entendeu direito a mecânica da salvação, como os teólogos ensinam, mas ela crê, ela confia, ela tem Jesus como Senhor e Salvador, pronto, já é salva. É isso, a obra regeneradora já operou no coração dessa pessoa. Então a salvação vem através dessa fé, dessa convicção na obra de Cristo na cruz do Calvário, que através dessa fé nós somos regenerados e somos uma nova criatura. Vamos para o tópico 2. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. 2.1. A conversão começa no arrependimento. Arrepender-se do grego, metanoel, pensar de maneira diferente, sentir remorso. É uma pessoa que, de certa forma, ela tem uma disposição interior para mudar. Então, arrependimento é dar meia volta, é abandonar aquelas atitudes erradas, abandonar aquilo que não agrada a Deus. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhado de um desejo de corrigir o rumo. Então, eu fico triste por aquilo que eu estava praticando e quero mudar de ideia, eu quero mudar de rumo. Tá? É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. Atos 3,19
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, o arrependimento está bem claro que faz parte do processo de conversão, onde a pessoa tem que se converter, apagar os seus pecados, arrepender dos seus pecados. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Lucas 15:10 diz assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o pecador que vai, no caso, que é alcançado pela graça de Deus, ele tem que se arrepender. O arrependimento faz parte do processo de conversão. E isso é obra do Espírito Santo. Jesus disse em João 16, 7 e 8: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então aqui a gente sabe, através dessa passagem, fica bem claro que o pecador ele vai ser convencido do pecado pelo Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode convencer alguém do pecado para que tenha arrependimento. Portanto, a conversão é uma parte do processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem. No caso, Efésios 4:22 diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e aponta para o revestimento do novo homem. Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, isso é um processo de transformação, onde abandona o velho homem, a velha criatura, as atitudes pecaminosas, porque a palavra usada aqui por Paulo, velho homem, ele está falando de atitudes, de ações, de pensamentos, de coisas que eram pecaminosas, que, no caso, diante de Deus, por mais que você falasse, era uma coisinha simples, mas era algo extremamente pecaminoso. Então esse velho homem é abandonado, essa velha atitude. Agora nós temos o que? Uma nova atitude, um novo homem, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Ou seja, essa nova criatura agora tem uma nova atitude, um novo pensamento, um novo modo de vida. Então, um processo de salvação, de conversão implica em transformação completa na vida do ser humano. 2.2. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e o fez ver o Cristo ressuscitado. Agora Paulo, ele vê Jesus como o Deus que se encarnou, viveu entre nós e morreu e ressuscitou. Então aqui Paulo ele abandona aquela visão carnal e passa a ter agora uma visão espiritual de quem é Jesus. No caso, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Então Paulo, quando vê Jesus, ele realmente reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então essa experiência sobrenatural impactante o fez indagar Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. Senhor, o que queres que faça? Então, em Atos 9,6, a gente vê essa pergunta do apóstolo Paulo, que já demonstra uma atitude prática de alguém que se converte de verdade. A verdadeira conversão vai causar na pessoa uma transformação a tal ponto que ela não consegue ficar parada. Ela tem que, de certa forma, ela tem que se perguntar, sim, agora me converti, o que eu faço? Qual o próximo passo? Como que eu devo me comportar? O que eu devo fazer? Então, Paulo ele foi envolvido por uma atitude prática de ação transformadora na sua vida. Ele realmente queria fazer algo diferente. Então, de uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora a completa resignação, ou seja, submissão à vontade soberana de Cristo. A partir de agora, quem manda na minha vida é Jesus. Paulo pensou assim, ele agiu assim, ele fez assim. A partir de agora, todas as minhas atitudes, todas as minhas ações serão guiadas por meio de Cristo, por meio da vontade de Cristo, e não da minha vontade como eu fazia antigamente. Antigamente eu era egoísta,
individualista. Eu pensava somente em mim e agia de acordo com a minha vontade. Agora não. Agora eu vou agir de acordo com a vontade soberana de Cristo. Então, a conversão, quando ela acontece de fato na vida de alguém, é bom enfatizar isso aqui. Você não é mais dono de si mesmo. É Deus que manda na tua vida. Você não deve agir mais como você quer agir, mas a vontade de Deus deve prevalecer na sua vida. Porque a vontade de Deus ela é boa, a vontade de Deus é a melhor opção para a nossa vida. E a gente não consegue entender isso com os olhos carnais, somente com os olhos espirituais. 2.3. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os olhos transformou a mente de Saulo. Essa questão da luz de Paulo, né, que Paulo vê ali, é algo realmente, pode-se dizer, físico, porque ele enxerga, ele vê essa luz, ele ouve a voz, ninguém ouve mais, somente ele ouve a voz, mas é simbólico também. Essa luz ela é simbólica porque ela ilustra, ela mostra a transformação, a iluminação espiritual na vida de Paulo. Jesus, ele falou, eu sou a luz do mundo. Então essa luz alcança a mente do apóstolo Paulo, levando-o a reconhecer Cristo, que outrora tanto rejeitava, agora o fazia apóstolo. 1 Coríntios 15, 8 a 10, Paulo, né, falando lá depois, lá na frente, ele fala assim, ó, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, Paulo aqui, ele coloca assim, que ele nasceu por último, ele foi, né, o menor de todos, ele perseguiu a igreja, nem é digno de ser chamado apóstolo. Ele está fazendo uma defesa do seu apostolado aqui, ele fala que nem é digno disso, mas foi alcançado pela graça, ou seja, eu não merecia nada, eu não tinha nada de bom, mas eu fui alcançado, e agora que eu fui alcançado por essa graça, eu trabalhei muito, mais do que todos. Eu fiz valer a pena aquilo que Deus fez na minha vida, a transformação de Deus na minha vida. Então Paulo ele vai agir nesse sentido, ele vai trabalhar nesse sentido, ele vai pensar nesse sentido. A graça o alcançou e agora ele é diferente, ele vai trabalhar, ele vai fazer. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. Então ele se volta para Deus, o homem está andando na direção contrária de Deus, se afastando mais de Deus. O ímpio ele tem aversão a Deus e conversão ao mundo. O salvo é o contrário, ele tem aversão ao mundo e conversão a Deus. Ele anda na direção de Deus, ele abandona o pecado, né, e agora, a partir de agora, né, ele vai, né, reconhecer que ele precisa realmente estar na direção de Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo, efetuada na vida do pecador. Então, é o Espírito Santo que age no coração do ser humano, fazendo com que ele reconheça que é um pecador. O reconhecimento de que é um pecador é o primeiro passo para a salvação. Como obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem. Então, a conversão é uma ação externa. A gente pode falar assim que a regeneração é uma ação interna. É uma mudança que o Espírito Santo causa dentro do coração do ser humano, que se converte. Mas isso, de forma externa, se expressa como uma ação prática de uma vida diferenciada, andando agora na direção de Deus, demonstrando que é amor ao próximo, né, e tudo mais, guardando os mandamentos de Deus. Então, a conversão, né, é uma ação, uma manifestação externa dessa regeneração interna, que implica mudança de pensamento, vontade e ação, uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. Efésios 4:25 fala assim, pelo que deixar mentira e falar a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios 4:29 ele fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então aqui, quando você lê Efésios capítulo 4, e esses versículos 25, 26, 27, vai lendo aí adiante, você vai ver que Paulo está falando do antes e do depois. Tá? Antes você fazia isso, agora você faz dessa forma. Antes você agia dessa maneira, agora você vai agir dessa maneira. Ele fala da mentira, ele fala da palavra torpe, ele fala de várias situações práticas. Tem que ter uma transformação, tem que ter uma mudança, tem que alterar alguma coisa. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele
em arrependimento e fé. Então, assim, o pecador agora vai abandonar tudo que não presta, vai se arrepender dos seus pecados e vai crer em Jesus como único e suficiente Salvador. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. Vamos para o tópico 3, o último tópico, as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. 3.1, faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece a sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3,20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, dentro do coração do homem, dentro do seu pensamento, da sua mente, da sua alma, ele tem que reconhecer que é um pecador. É o conhecimento do pecado. Aquilo que ele fala assim, não, eu sei que eu sou pecador e eu preciso de Jesus na minha vida. Eu preciso ter minha vida transformada. Eu preciso abandonar isso. E a lei de Deus, ela serve para isso. Ela aponta o pecado, ela acusa, ela fala, olha, está aí o pecado. Então, o reconhecimento do pecado, o primeiro passo. Isso acontece dentro da mente da pessoa, do coração, da alma. É difícil até definir exatamente como que isso acontece, mas é algo interior. Esse sentimento de que tem algo errado e precisa ser transformado. Se a pessoa não tiver esse sentimento e reconhecimento do pecado, ela não vai se converter de verdade. Ela já acha que ela é boa, que ela não peca tanto assim. Então precisa ter esse conhecimento. 3.2, faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimento na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra um Deus santo e justo. Ou seja, a partir do reconhecimento do pecado, agora vem a tristeza. Porque você vai pensar assim, eu tenho pecado contra Deus a minha vida inteira. Isso é motivo para eu me entristecer por tudo que eu tenho feito. Então, essa é a tristeza do pecado. 2 Coríntios 7,10 está escrito, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então, a tristeza aqui no sentido de arrependimento por causa dos pecados praticados. Tá? Isso tem que ser uma ação, uma atitude no coração do ser humano. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Salmo 51, ele fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, aqui o salmista, ele vai descrevendo, você pode ler todo o Salmo 51, onde o salmista ele vai mostrando uma contrição muito grande pelo seu pecado, uma tristeza muito grande por aquilo que ele praticou. E ele clama por misericórdia, para que Deus pudesse apagar ali as suas transgressões. Tópico 3.3, faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. No caso, eu entendo que o escritor quis dizer aqui o seu livre-arbítrio. Ele reconheceu, ele foi tocado pelo Espírito Santo, foi convencido do pecado, reconheceu que é um pecador, ele está arrependido, então ele vai tomar uma atitude. Tá? O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Então ele toma uma atitude de mudança, de transformação. Filipenses 4, 8, 9, a Paulo falando para os crentes, para quem já é convertido, olha, vocês que já se arrependeram, já mudaram de vida, já transformaram, faça a seguinte maneira, quanto a mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes, e recebestes e ouvistes, e vistes, em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Então, no caso, o apóstolo Paulo, falando para os crentes, fala assim, passa agora a pensar, a agir, a fazer em tudo que é bom, amável, perfeito, agradável. Isso Deus vai se agradar de vocês. Como a imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Então, Deus cria o homem, ele dá para o homem essa capacidade de escolher livremente. Quando a gente estuda esse tema, o escritor da revista ele não entrou muito aqui e eu também não pretendo entrar muito nesse tema porque ele é complexo e o tempo é curto. Vou deixar para o vídeo de destaque para falar sobre isso. Mas
no Jardim do Éden, tá? Tanto calvinistas quanto arminianos vão concordar que Adão e Eva eram livres. Eles tinham uma liberdade absoluta, tá? De entender qual era a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Eles eram, o livre-arbítrio, ele era tido como uma verdade, algo realmente prático, né? Tanto por, né, calvinistas e arminianos, tá? O pessoal que debate, para quem não sabe aí o que é, depois dá uma pesquisada, mas tem um debate se existe ou não livre-arbítrio. Então esse entendimento de que no Jardim do Éden, quando o homem foi criado, o livre-arbítrio existia, todo mundo concorda. Entretanto, infelizmente, o pecado fez a separação entre a vontade do homem e a vontade de Deus. No caso, né, por causa do pecado, o homem se separou de Deus, e essa liberdade, ela, né, vai, no caso, ser prejudicada. Tá? Então vamos entrar em detalhes aqui. Um pouquinho, tá? Só um pouquinho. De acordo com o pensamento da Assembleia de Deus, que é o pensamento arminiano, essa liberdade, ela não deixou de existir por completo. Tá? Alguns dizem que ela não deixou de existir por completo, outros dizem que ela deixou por um tempo, mas por causa do sacrifício de Cristo veio a graça preveniente e proporcionou ao homem a capacidade de escolher. Então, assim, né, o Espírito Santo é que atua para convencer o homem. Tá? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o que né, no caso, os arminianos entendem, a doutrina da Assembleia de Deus entende, o que a gente entende, vamos colocar assim, diante dessa situação, que o homem pecou, perdeu a capacidade de escolher, porém a graça preveniente, a graça de Deus, faz com que essa vontade volte, essa capacidade volte, né, vou colocar assim, essa capacidade de escolher volte, através de uma ação do Espírito Santo, do convencimento do pecado. Então, para então unir a sua vontade com a de Deus. Então, o homem ele pode tomar uma decisão positiva ou negativa diante da exposição do Evangelho. Eu estou resumindo, pode ficar confuso por causa disso. Mas é assim, segundo o pensamento da Assembleia de Deus arminiano, o ser humano ele toma uma decisão, ele toma uma escolha, ele tem uma escolha. Tem base bíblica para isso? Tem base bíblica. Eu costumo dizer que nesse debate é muito complicado, porque tanto um lado quanto do outro tem base bíblica, cada um usa uma metodologia diferente para interpretar os textos, acaba sendo uma confusão só. Mas tem base bíblica? Tem base bíblica. Uma ação, uma iniciativa divina, onde o Espírito Santo age no coração do homem, e depois uma ação humana, no caso é a soberania divina e a vontade humana. Enfim, então uma não pode anular a outra. Então, Deus toma a iniciativa de salvar o ser humano, mas o ser humano, diante do toque do Espírito Santo, ele pode tomar uma decisão. Eu quero ou eu não quero. Tá? Então, vai nesse sentido. Aqui, a gente tem o escritor da revista, né, ele fala assim, há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por causa da ocasião do pecado. No caso, esse é o calvinismo. Tá? Os calvinistas afirmam que com a queda do homem, o homem perdeu por completo a capacidade de escolher. Ele jamais vai escolher o Evangelho. E com o toque do Espírito Santo, através do toque do Espírito Santo, o ser humano ele sempre vai dizer sim. Tá? É meio confuso. Mais uma vez, no vídeo de destaque eu vou explicar melhor sobre isso. Mas, segundo essa visão calvinista, como o homem está morto em delitos e pecados, primeiro o Espírito Santo regenera, dá uma nova vida, para depois a pessoa se arrepender e crer. Eles colocam uma regeneração como o primeiro passo. Tá? Como primeiro o Espírito Santo dá regenera a pessoa para depois a pessoa crer. Nós entendemos o contrário. Nós entendemos que primeiro a pessoa crê para depois ela ser regenerada. Apesar de que é muito difícil a gente definir o tempo que essas coisas ocorrem. A questão cronológica. Porém, no caso, por questões didáticas, quando se estuda a salvação, a mecânica da salvação, há essa certa confusão. Então, mais uma vez, né, se o homem de fato perdeu por completo a capacidade de escolher devido ao pecado, e quando o Espírito Santo toca, essa pessoa sempre vai escolher de forma positiva, aí tem outras implicações. No caso, segue o raciocínio calvinista da eleição, predestinação, essas coisas todas. Porém, de acordo com a visão arminiana,
né, a graça preveniente proporciona a capacidade de todas as pessoas crerem e decidir se quer ou não. Quando o Espírito Santo toca, a pessoa pode falar quero ou não quero. Então, de forma ilustrativa, só para ilustrar aqui, se você prega ali para 10 pessoas, o Espírito Santo toca em 5, para o calvinista, os 5 vão se converter, porque a graça é irresistível. Para o arminiano, não. Aqueles 5 que foram tocados, 2, 3 pode decidir sim e os outros dizer não. Para o arminiano, pode ser que Deus toque em todos. Todos são tocados, mas só 2 ou 3 se converte, decide por sim. Então, esse processo, essa mecânica da salvação, ela é um processo complexo de entender. O nosso tempo aqui é curto, não dá para explicar de forma detalhada, mas para mim, o que importa é que a salvação ela vai operar a partir do momento em que a pessoa toma uma decisão, que ela toma uma decisão positiva. Se essa pessoa que tomou uma decisão negativa, ela foi tocada ou não, isso é com Deus. Do meu ponto de vista, não cabe a mim julgar isso. Ela ouviu, ela não quis crer, se ela foi tocada ou não, o Espírito Santo é que faz a obra, eu não tenho controle sobre isso. O que eu preciso fazer é pregar. Preguei, a pessoa se converteu, vou cuidar dela agora, mas eu não me preocupo com como que se deu o processo de conversão, isso não é comigo. Por isso que o escritor da revista colocou aqui, refutamos essa ideia. Com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo, o homem pode escolher decidir mudar de vida. Então a escolha, a decisão é humana, a iniciativa é divina, mas no final das contas é o homem que vai decidir ou não. Vamos para a nossa conclusão, que diz assim: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Então, aqui a gente viu que Paulo foi impactado pelo resplendor da luz de Deus, reconheceu Jesus como Salvador, se converteu, abandonou o pecado e respondeu de forma positiva, com arrependimento e fé. Então, na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Olha só, Deus é soberano, mas o ser humano também tem responsabilidade. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Então, nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Quando ele fala conosco, mesmo crentes, mesmo salvos, a gente tem que dar ouvido e ouvir o que está falando, o que Deus está tratando conosco, o que ele quer que nós façamos, quais atitudes nós devemos mudar, quais pecados nós devemos abandonar para viver uma vida santa diante dele. E quando se trata da questão da conversão do pecado, quando a gente fala do pecador, a gente tem que pregar o evangelho para que essa pessoa se arrependa, para que o ímpio se arrependa, o pecador se arrependa. Tem que ter arrependimento, ele tem que entender que ele é um pecador, que ele precisa se arrepender, ele precisa ter fé. Então, a nossa mensagem de salvação tem que ir nesse sentido. Arrependei-vos dos vossos pecados. Então, começa por aí. A pregação do evangelho começa tocando nesse assunto de arrependimento dos pecados. Amém? Então, eu chego aqui no final da aula. Então, tem muita coisa a ser explorada nessa aula e que a gente passa meio que meio corrido, por causa do tempo. Mas no vídeo de destaque que eu vou gravar essa semana, aí, eu vou postar lá para quinta ou sexta-feira, eu vou detalhar alguns pontos, algumas coisas aqui, vai ficar bem mais profundo. Então aqui a gente tem, você que vai usar o slide, tem as perguntas para passar aí na sua classe. Tá? Mais uma vez reforçando o nosso conteúdo, nosso conteúdo totalmente gratuito, que é esse aqui, vídeo, áudio, PDF, e o nosso conteúdo de assinantes, que é o slide em PowerPoint, estudos e sermões, no curso básico de teologia. Nosso WhatsApp, 94 98409 2869. Eu conto com a sua participação no EBD em Foco. Pode entrar em contato conosco sempre que precisar. A paz do Senhor. Até a próxima aula.